programa Voz em Cena você já sabe. Os assuntos mais intrigantes estão por aqui. E hoje, quem será que vai sentar naquela cadeira para bater um papo comigo sobre as famosas canetas? Roda a vinheta. Programa Voz em Cena, mais uma edição com mensagem simples, clara e objetiva. E aqui você sabe que a gente debate sobre todos os assuntos de forma a trazer a informação mais objetiva possível para você. E hoje o assunto é intrigante. Elas vieram para ficar. E eu estou falando do quê? Das famosas canetas. E para isso eu estou aqui com o especialista em cardiologia, Aloysio Proença, para bater um papo a respeito e desmistificar bastante coisa que pode ser que você não saiba. Aloysio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Voz em Cena. Realmente é o que você falou. Tem muita coisa que as pessoas não sabem. Acha que é simplesmente usar a canetinha e que o milagre vai acontecer. E a gente tem que ressaltar alguns pontos que não é bem assim. Tá? A medicação é boa, mas requer, como todo medicamento, certos cuidados. E como que foi a origem de tudo isso para praticamente pegar essa onda, Luiz? Bom, a medicação, a princípio, ela foi desenvolvida para tratar diabetes. Só que os estudos também mostraram também uma redução importante de peso, e isso acabou chamando muito mais atenção, a redução de peso, do que o próprio tratamento do diabetes em si, né? E acabou isso tendo uma explosão de vendas e, inclusive, um dos pontos que eu vou tratar aqui, pretendo tratar, é de pessoas que não têm indicação de usar a medicação. Então existe a possibilidade de quem não precisa estar usando simplesmente por uma questão, digamos assim, estética. Estética. A estética hoje está dominando, não só nessa área, mas em todas, né? A gente tem aí a exposição a hormônios que não precisa, né? A exposição hormonal, aí, muita testosterona está sendo usada, que aumenta muito o risco cardiovascular. Vou até fugir aqui um pouquinho das canetas, mas eu tenho pego aí pacientes jovens. Quando eu falo jovens, é aí na casa entre os 30 aos 45 anos, que estão em uso abusivo de testosterona. Alguns deles evoluíram com insuficiência cardíaca, ou seja, quando o coração já não dá conta de bombear sangue o suficiente para suprir as demandas do corpo. Outros com complicações trombóticas, que é embolias, tromboses, etc. Então, ou seja, o uso abusivo também de testosterona está sendo um problema também. Também tudo em nome da estética. Inclusive, recentemente, uniu a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e da Sociedade de Ginecologia, e fizeram um documento com as três a respeito dessa onda de reposição de testosterona, entre aspas, baixa em mulher. Tá? Ou seja, a testosterona na mulher ela tem que ser baixa porque ela é mulher. Uhum. Né? Então não é um déficit. Então, ou seja, é aquelas coisas que o óbvio tem que ser dito, salvo alguns casos que seja, lógico, tem alguns casos patológicos, mas de forma geral, o que eu quero dizer é que as pessoas estão usando isso para fins estéticos, não para tratamento de saúde. Então juntou as três sociedades e publicaram uma nota assinada pelas três, porque aumentou muito as complicações cardiovasculares em mulheres também, numa faixa etária que não correspondia. E foram investigar, era abuso de testosterona que estava levando a esse panorama. E essa questão, até a gente saindo um pouco desse espectro nosso, essa questão da testosterona em mulheres, de onde surgiu essa lenda urbana que precisa aumentar a testosterona na mulher? Olha,
eu acho que isso foi proveniente de alguns fatores, mas o principal é essa questão de vender a estética fácil. Tudo em nome da estética. Hoje estamos vivendo um mundo que as pessoas não estão preocupadas com a saúde, elas estão preocupadas com a estética. Com a parte instagramável Com da a coisa. parte instagramável. Exatamente isso. Estamos virando pessoas instagramáveis. Né? E não faz acho que umas 2 ou 3 semanas eu vi uma matéria que a Hollywood, que sempre foi referência para algumas coisas, voltou à onda da magreza excessiva em Hollywood. Né? Então isso é muito ruim, que isso acaba estimulando, é referência para o mundo inteiro. Né? Então, ou seja, eu acho que essa busca pelo corpo perfeito, pela foto perfeita, isso está levando a essa busca. Por outro lado, tem outras pessoas se beneficiando financeiramente, vendendo isso para essas pessoas, e com supostos protocolos para isso, protocolos para aquilo, que vai beneficiar e, na verdade, está colocando muito em risco a vida dessas pessoas, então, não só mulheres, como homens também. A questão da caneta, doutor, em que ponto ela pode prejudicar também na questão dos batimentos cardíacos? Tem algum tipo de alteração? Olha, eu vou chegar lá, mas antes eu gostaria muito de ressaltar que o uso das canetas e essas medicações, que são os análogos de GLP-1, agora temos a tirzepatida, que é o Mounjaro, que atua em 2 frentes, que no GLP-1 e no GIP, são medicações muito boas para tratamento do diabetes, da obesidade e por outras coisas. Tá? Então, assim, que elas são medicações boas, não tenho dúvida disso. Tá? O problema é acompanhamento médico, e em muitos casos não é só médico, é multidisciplinar. Ou seja, é o cardiologista, é o endócrino, é o educador físico, é o nutricionista. Tá? Porque o que acontece com essas medicações? Quando a pessoa perde peso usando essas medicações, ela não perde só gordura, ela perde massa magra também. E aí, quando se perde massa magra, e geralmente essa perda magra é muito mais acentuada quando não se tem um acompanhamento médico ou multidisciplinar adequado. E isso também coloca a risco a vida das pessoas. Tem um termo técnico para isso que chama sarcopenia, que se você procurar na internet já começou a ventilar a palavra sarcopenia em vários pontos, que é justamente essa perda excessiva de músculo. E o interessante é que essa sarcopenia antes era oriundo praticamente das pessoas com mais idade, doutor. Com mais idade, ou seja, era uma progressão da idade, perdia. Agora não, pessoas mais jovens já estão com uma sarcopenia já um pouco mais acentuada, perdendo peso junto, ou seja, gordura mais massa magra, e isso vai trazer um problema. Tá? Eu só vou assim dar um spoiler, não existe estudo sobre isso, tá? Eu vou unir 2 informações, tá? Uma informação que as 2 informações já são clássicas, mas não tem um estudo que una as 2. Deixo claro sobre isso. Bom, primeiro, existem estudos já antigos que músculo é cérebro. Tá? Ou seja, principalmente músculo de coxa, é muito importante para um bom desempenho cerebral. Tá? Para prevenir demências e outras coisas do cérebro. Por outro lado, também a gente sabe que perda de massa muscular, e essas medicações produzem massa muscular, então, se músculo é cérebro, daqui a um futuro próximo, a gente vai ter algumas complicações com esse pessoal que está fazendo isso sem acompanhamento. Quero deixar bem claro de novo, não existe nenhum estudo que una essas 2 informações. Eu estou pegando informações de 2 estudos diferentes e unindo num só. Tá? Porque, lógico que uma coisa vai levar a outra. Né? Então, ou seja, e não só isso, recentemente aí tem falado muito na mídia de pessoas que têm complicações, até mortes por pancreatite, por uso das canetas. Tá? E não é novo isso por causa do Mounjaro, isso já é antigo, porque estão falando de uma forma que é por causa do Mounjaro, não é. Isso já é desde as primeiras canetas,
que você tinha que fazer uma bateria de exames para ver se teu organismo estava tudo em ordem, para aí depois iniciar o tratamento com a caneta. Como está tendo aí uma venda muito clandestina, um índice muito alto, essas pessoas não estão procurando médico, orientação médica para fazer, nem tampouco fazendo exames para ver se pode usar ou não. Então, pessoas que já têm um certo risco para ter uma predisposição aí para pancreatite e usar essas canetas, fatalmente vai ter essa complicação. Retificando toda essa questão, na verdade, ratificando toda essa questão, todo medicamento, todo mundo sabe que não pode ser tomado sem prescrição médica e sem acompanhamento. Exatamente. E ainda mais uma medicação dessa, que é uma medicação de ponta, são medicações, todas as canetas, né? A semaglutida, o Zepica, a tirzepatida, todas elas, são medicações de alta tecnologia. Então, requer um acompanhamento médico e, repito, não só médico, multidisciplinar. Senão a coisa vai desandar. Tá? Eu queria aqui, se me permite, ressaltar alguns pontos. Né? A gente tem já desde 2023, foi um dos primeiros grandes estudos, que é o estudo SELECT, que teve 17 mil participantes nesse estudo. Então, um estudo bem robusto, grande, né? Onde que tem foi o tal do MACE, mas não é o MACE dos corredores, tá? É outro MACE. Aqui é o MED Advanced Cardiovascular Events, ou seja, a média de eventos cardiovasculares, simplificando em português. Então, essas medicações, que é os análogos de GLP-1, elas diminuíram o MACE, que é os eventos cardiovasculares, diminuíram morte, de forma geral, diminuíram AVC e diminuíram o infarto. Tá? Isso já foi um estudo grande lá de 2023. Então, isso já mostrou que essas medicações realmente elas trazem um benefício para a saúde que são insuperáveis. E detalhe, nesse perfil de pacientes, foram escolhidos pacientes com sobrepeso e obesidades não diabéticos. Tá? Então, ou seja, a indicação para o uso da medicação para o tratamento da obesidade, como se o paciente tendo diabetes ou não, houve redução de mortalidade, de infarto e AVC. Então, isso já é uma coisa surpreendente, sensacional, né? Uhum. Então, ou seja, e no segundo momento, a gente teve aí alguns braços que também identificaram outras melhorias, tá? Eu tinha aqui anotadinho para não... É bastante coisa para a gente não esquecer, né? Os dados sempre podem ser lidos. Exatamente. Também diminuição de gordura no fígado, que é outra causa. E repito, ou seja, gordura no fígado não é só uma gordurinha no fígado. Ela aumenta muito o risco cardiovascular. Aumenta muito as chances de infarto e AVC, que é a esteatose hepática ou vulgo gordura no fígado. Então não é só uma gordurinha que tem lá. Tá? De forma geral, diminui o processo inflamatório geral. Repito, é um detalhe, tá? Não, o que eu estou falando aqui de processo inflamatório, não é isso aí que os blogueirinhos falam, você está inflamado, precisa tomar esse kit aqui para desinflamar teu corpo. Não é isso, tá? São processos inflamatórios que levam a lesões do sistema cardiovascular. É outro tipo de coisa. Então, isso que os blogueirinhos falam aí, que tomam essas cápsulas milagrosas para diminuir a inflamação, isso basicamente é fake news. Geralmente apresentam um estudo, um suposto estudo que ninguém acha e vida que segue, né? E também a gente aí teve uma diminuição muito importante dos níveis de pressão arterial, né? Que na pressão arterial, cada milímetro, que a gente tem mania de dar 12 por 8, mas assim, na verdade, quando a gente afere no consultório, lá é 12,3 por 8,4, então, a gente no consultório a gente faz isso. Então, ou seja, mas cada milímetro importa, cada milímetro que reduz, diminui a incidência de complicações cardiovasculares. Tá? E sem contar que a medicação também, de uma forma geral, ela melhora o processo circulatório em si. Como você percebeu, o assunto é bastante instigante e intrigante. E a gente continua no segundo bloco. Espera aí.
Retornando com o Voz em Cena, sempre com os assuntos mais quentes do momento, passados para você de uma maneira simples, clara e objetiva. Você já ouviu falar na tirzepatida? Não? E se eu te disser Monjaro? Este é o assunto do nosso segundo bloco para debater aqui com o Dr. Aloysio Proença. Do que se trata a tirzepatida e desse produtão que o pessoal está na moda, chamado Monjaro? O Monjaro agora ganhou uma amplitude muito grande, né? Mas como eu falei, já ressalto, ou seja, a meu ver, a grande busca, esse grande boom pelo Monjaro é muito mais estético do que realmente buscando saúde. Apesar que, assim, do Monjaro, de todas essas medicações que surgiram hoje, o Monjaro disparadamente é o melhor de todas. Melhor em proteção cerebral, cardiológica, renal, diminui peso, diminuição de gordura. Vale lembrar que gordura não é simplesmente... hoje a gordura em si, não é só gordura, é um órgão inflamatório que está ali te causando vários problemas. Tá? Então, o conceito de obesidade, de sobrepeso mudou agora nos últimos anos em relação a isso. Tá? Então, ou seja, e ele atua em várias frentes. Ele atua no sistema nervoso central, diminuindo a fome, né? Tira aquele desejo de ficar beliscando, petiscando aqui e acolá. No fígado, né? Ele também ele atua a nível hepático, diminuindo o acúmulo de gordura no fígado, assim como as outras, mas nele é mais efetivo. Né? No pâncreas, ele ajuda a melhorar a performance da insulina, da própria insulina, que é um hormônio natural que controla o açúcar no sangue. Né? No estômago, ele diminui a motilidade gástrica, por isso que as pessoas têm aquela sensação prolongada de saciedade. Né? E isso também acaba gerando alguns impactos que eu já vou falar no final. Tem um estudo, que é o SAML 73, que eles pegaram pessoas que, por um período, eles tinham que, do peso original, eles tinham que diminuir 5 quilos apenas com atividade física e alimentação. Isso independente do peso que a pessoa estava. Independente do peso que a pessoa estava. Tinha que perder 5 quilos com atividade física e alimentação. Quando ele atingia esses 5 quilos, aí era introduzido o Monjaro. Tá? E depois de 72 semanas, se não me engano, dão 18 meses, esse grupo foi dividido. Um grupo continuou com o Monjaro, o outro grupo, controle com placebo. Tá? Sem medicação nenhuma. O grupo que continuou com o Monjaro chegou ao final do estudo com uma perda de 25% do peso corporal. Peso original. Peso original. O pessoal que parou, que ficou com o placebo, praticamente voltou, perdeu todos os benefícios que a medicação traz. Então, isso aqui me leva a 2 pontos. A medicação é boa? É boa. Dá para parar? Vou parar e não vou continuar. Ou seja, que a obesidade é uma doença crônica. Eu falo por mim mesmo porque quem me conhece já sabe que eu venho lutando com a obesidade há muito tempo. Chegou um ponto de eu pesar 190 quilos, hoje eu estou pesando aí em casa dos 128 quilos, mas eu já cheguei a pesar 190 quilos e já venho emagrecendo, era pré-canetas, diga-se de passagem, já, muito antes aí das canetas, eu já venho aí no processo aí com acompanhamento também multiprofissional. Então, ou seja, aí você percebe uma coisa que ninguém está falando, que não é usar 3, 4 canetas que vai resolver teu problema. É um período muito longo. E aí que eu quero chamar um ponto, que é o ponto do impacto socioeconômico. Porque não é barato. Não é uma coisa que você vai usar 2, 3 meses e parar. Tá? E é isso que está levando as pessoas, por um lado, a buscar essas medicações de origem duvidosa, vindo de outros países, né, que a gente não sabe a procedência certa, como que foi fabricado isso, como que são as condições disso, né? Tanto que aí o maior índice de complicações são provenientes dessas medicações de origem um tanto quanto duvidosa, né?
Então, assim, é uma coisa muito problemática isso daí. Então, isso reflete é, ainda mais aquilo que você nota que as pessoas estão procurando por estética e não por saúde. Né? Então, não adianta eu querer programar isso para o teu corpinho do verão, que passou o verão, vai ter o rebote para tudo para trás e pode ser muito pior. Então, só para a gente esclarecer aqui toda essa questão de se tomar esse tipo de medicamento. Ele é um medicamento de uso continuado, praticamente. Praticamente ainda é de uso continuado, porque existe protocolos aí oficiais de desmame da medicação? Existe. Só que aí a pessoa, assim, é muita atividade física, um controle alimentar muito rigoroso. Ou seja, o que está acontecendo? As pessoas estão começando a usar a caneta e esquecendo de algumas coisas, que não é só usar a caneta. Ou seja, a caneta está diminuindo a percepção das pessoas que ela precisa mudar o estilo de vida. Ela precisa mudar o padrão alimentar dela, ela precisa fazer atividade física, ainda mais eu ressalto, pela perda de massa magra. Né? Então isso está levando uma distorção dos conceitos que realmente importa para a saúde do indivíduo, que não é só a perda de peso. A perda de peso é uma delas e muito importante, ressalto. Né? Então aí, reforçando, você tem um custo muito elevado para manutenção disso. Né? Tanto que já existe aí em processo de estudo que a indústria farmacêutica está preparando aí para um futuro próximo canetas já de uso mensal para manutenção de peso, não aí já de semanais, então, assim, mais uma medicação que seja uma dose que seja mensal para fazer manutenção. Isso está em estudo, está em fase de teste, ainda vai demorar um pouquinho. Mas isso já reforça a ideia que não é uma medicação que você vai poder parar de usar assim de um dia para o outro. Principalmente se você não tiver aí todo esse acompanhamento multiprofissional que te dê suporte em atividade física, alimentação e outros controles mais. Teve aí indícios de que quando se para com a medicação, o reganho de peso pode ser até 4 vezes mais rápido do que se não tivesse usado a medicação. E outra coisa que também que eu não vejo se falando sobre isso é mudança de comportamento. Acima de tudo. Por exemplo, as pessoas estão deixando de se socializar. Porque comida e bebida, né? Eu estou falando aqui para a pessoa entortar o caneco, não é isso? Mas comer, beber, sentar à mesa com os seus é um momento de confraternização. Agora, não vou comer porque eu estou tomando tal coisa. E outra, as reuniões à mesa devem ser um motivo de confraternização e de prazer, e não necessariamente de punição. De punição, exatamente. Tanto que agora eu já vi aí que tem restaurantes já preparando cardápios para quem usa esses tipos de medicação. Tem 2 grandes empresas de fast food que já estão testando cardápios para esse perfil de cliente, digamos assim. Mas eu quero seja, e isso não é só ali, porque isso causa impacto em toda a cadeia produtiva. Né? E isso também é um ponto que eu não vejo se falar sobre isso. Ou seja, ou lá no agro vai bater de alguma forma. Né? Vão ter que se readaptar. Tanto que aí que virou aí a mudança da pirâmide alimentar pelos Estados Unidos, não foi por que também teve muita noia em relação a isso. Mas basicamente a mudança foi porque não que a outra era ruim, é porque falhou, ninguém seguia. E foi adaptado a uma necessidade mais atual. Mas aqui agora eu só queria reforçar que no Brasil a gente tem uma cartilha alimentar que é considerada uma das melhores do mundo. É referência, a cartilha de alimentação brasileira do SUS é referência mundial. E pouca gente tem esse conhecimento, pouca gente vai atrás disso. Ou seja, nós temos bastante pontos positivos que ainda não são falados. Não são falados. Mas ainda bem que nós temos o Voz em Cena e temos convidados sempre especiais aqui que vêm exatamente para alertar para esse tipo de assunto e para outros que com certeza fazem a relevância na sua vida. Por hora, eu agradeço a Aloysio Proença pela participação aqui no nosso programa. A oportunidade. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.
O Voz em Cena volta na próxima quinta-feira, às 18 horas, sempre em versão inédita. E eu espero você. É isso.